Olá, esse é o Resenha Relâmpago. Eu sou Vanessa Espinosa, sou mestre e doutora em História e estou aqui nessa temporada para trazer dicas sintéticas, ideias rápidas sobre algumas leituras que faço e facilitar a minha, a sua, a nossa vida. Então, o episódio de hoje vou falar sobre uma obra bastante badalada no Brasil, publicada em 2019 no Brasil pela editora Todavia, mas publicada antes em português de Portugal, numa edição da Leia, que se chama Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. É uma obra que a gente conhece o Itamar a partir desse livro, porque não é assim, ele não tem esse perfil de escritor perene, né, com muitas publicações anteriores. E ele, graças a essa obra, ganhou uma relevância muito importante, primeiramente ali na Península Ibérica, em Portugal, mas depois, e talvez também por isso, no Brasil, né? Ele esteve, inclusive, no Roda Viva. Quem tiver afim pode ver a entrevista com ele recentemente. A obra teve um prêmio Jabuti de romance literário, prêmio Oceanos também, e é bastante elogiada. Bom, dito isso, do que se trata a obra, ela é bastante comentada e tudo mais. Eu acho que o que diferencia aqui são uma resenha das minhas impressões, né? São essas coisas que fazem a diferença. Quero começar com o seguinte trecho, que é aqui pelo Kindle, estava na página 205. Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Essa frase, adjuntada a outras tantas, resume em boa parte do que destaquei nessa história, nesse romance, que vai trazer uma reflexão sobre força, sobre formas de ver o mundo dentro do mesmo meio social, mesmo escopo social, de grupos humanos em uma situação, em um contexto rural, mas sobretudo a partir do olhar, e o que é bem interessante, do olhar humano e da alma humana narradas nessa história. Então a gente tem as irmãs Bibiana e Belonísia, que protagonizam a história, mostrando um trabalho rural pesado, uma relação muito desigual e exploratória, que a família delas e de toda essa vizinhança que morava na fazenda viviam. Então, um ponto positivo importante é que a gente tem uma memória de Bibiana e Belonísia, ou a partir delas a gente consegue ver uma releitura de uma comunidade rural. E isso, pensando contemporaneamente, é muito interessante para trazer para debate e reflexão na sociedade do século XXI, né? Que a gente, pelo menos eu, estou sempre pensando em grandes polos urbanos, urbanizados e tudo mais. E esse lugar rural, ele não é bucólico, ele é árido, ainda que seja uma fazenda que tenha dois afluentes de rios, vamos dizer assim. Ele tanto sofre
pelo excesso de água como sofre pelo excesso de seca. E essas questões ecológicas e toda a trajetória sobre plantar, comer, sobreviver, ver florescer, tudo isso está envolto na narrativa, direto ou indiretamente, desse livro, sabe? Então, isso é um ponto importante que eu avalio. E a outra coisa importante é que você vai ter acesso a uma história contada por mulheres, né? Especialmente há uma metáfora importante que relaciona o poder da fala ou o poder da escrita ou o poder da comunicação, independentemente da oralidade. E você diz, nossa, mas que viagem é essa, né? A grande sacada, eu acho, do autor é que você fica lendo, né? Acompanhando as narrativas de uma mulher. Só que essa mulher, ela não se comunica basicamente oralmente. E talvez esse seja uma grande coisa, um grande diferencial da obra, porque você consegue entender os pensamentos e a interpretação do mundo dessa mulher a partir do pensamento, que pode ou não estar escrito em algum lugar, nunca saberemos. Por outro lado, essa narradora, ela deixa de falar, o livro está dividido em 3 partes, e ela deixa de falar basicamente ali na terceira parte, e é muito importante isso porque uma alma ou um ser transcendente fala e conta e traz em cima dessa lógica, a narrativa do autor, todo um discurso sobre ancestralidade, sobre a vida dessas pessoas estão assim, de alguma forma, ligadas por conta de todo esse passado, né? Esse passado pobre, explorado, escravizado. Então, nesse sentido, vale a pena entender que essa entidade transcendental que narra uma parte da obra, ela se mescla aos corpos dessas mulheres, e não só delas, vai contando como ela se relaciona. E eu acredito que foi uma grande sacada do autor trazer esse elemento narrativo que vai representar toda a história e a memória dessas personagens. É um livro escrito por um homem, mas que ele escolheu dar voz ou interpretar mulheres, e ainda que haja um grande boom em torno da sua forma de escrita, ela não me pegou da maneira como pegou a muitas pessoas. Ele tem realmente alguns trechos muito bonitos em que ele consegue escrever a relação da ecologia com os seres humanos e dar poesia a isso, mas foi um livro que ele não conseguiu fazer esse efeito magnético que tem na maioria das pessoas. E vale lembrar também algumas palavras-chave que eu acho que fazem toda a diferença para destacar a contribuição em relação ao trabalho dele, né? Ele faz uma leitura de um Brasil que existe, que dialoga com todas as outras espacialidades, todos os outros territórios que o país tem, né? Então isso é importante. Como eu já falei antes, essa contribuição em relação ao tema
do rural sendo reincorporado nos interesses de leitura no país é muito importante, né? Então, por quê? Quais são as lutas, né, que nós temos hoje? Movimentos sociais organizados, ou mesmo pautas de políticas públicas que os nossos representantes estão aí fazendo, né? Ou não, né? Ou tentando barrá-la, né? Então, a gente tem uma relação do trabalho, da terra e do direito, né? Então, trabalho, terra e direito está aí dentro desse escopo, desse horizonte também, quando a gente lê essa obra. E a terra está relacionada com o trabalho, né, colocado nela, e isso é um valor, e é um valor ignorado, diminuído por esses donos da terra, que se denominam, na verdade, donos da terra. Então, a discussão também sobre a distribuição da terra, uma questão agrária, e a luta por direitos. Isso também a gente pode perceber na obra. E essa coisa do Brasil rural também eu quero destacar, porque ele vai trazer esse aspecto do campo não romantizado, como já foi destacado por um lado, e vai trazer, na verdade, os seus grandes contrastes, né? E as suas desigualdades. E nesse sentido, a relação com as outras territorialidades do Brasil se conversam. Porque ao contrário de imaginar que essas questões são típicas, próprias, e como se um reduto de problemas que só o Brasil ruralizado sofre, essa obra ela vai lembrar para a gente que os contrastes e as desigualdades estão pulverizados em todo o Brasil, e que as coisas que nós seguimos na luta e que os movimentos sociais vivem na luta sobre eles estão aí conversando, né? E isso também é uma coisa importante da gente pensar. As lutas na periferia, das regiões periféricas, nas zonas urbanas, elas não estão como um problema espacializado. É um problema, as questões da periferia, da cor da periferia, das condições sociomateriais da periferia urbana, ela não está dissociada das discussões rurais. E essa obra deixa isso muito claro, escrito de uma forma muito sensível, inclusive por Itamar. Então, isso é outro ponto que eu queria destacar, dizendo que essas lutas, elas são base e são complementares, e são lutas do rural, do urbano, que estão numa mesma raiz, que são as desigualdades históricas, estruturais que nós vivemos. O último ponto de palavra-chave é a diversidade em relação à religiosidade expressa nessa matriz. Por quê? No geral, a gente tem uma visão muito bucólica, muitas vezes expressadas por parentes nossos, ou por a gente ter, pelo menos quem é branco e branca, ter ali uma predominância da fé católica, como se ela fosse hegemônica e naturalizada. Nos espaços ruralizados parece que essa coisa fica mais pungente. E, na verdade, outra contribuição, outra palavra-chave importante é essa: fazer a gente refletir sobre a diversidade, os jarês que ele vai trazer nessa obra, a brincadeira de jaré que ele vai trazer, esse poder dessa sabedoria ancestral misturada com a ancestralidade. Essa sabedoria está
na natureza e como esse homem, essa mulher, curador e curadora, vão interpretar essa natureza e trazê-la para a cura dos seres humanos, sim, e por outro também como a religiosidade, esses aspectos da vida, interpretar isso de uma maneira transcendental também se conecta com a ancestralidade e traz uma interpretação do Brasil que contribui sim para a gente pensar no diverso e sair dessa matriz colonizada dos homens brancos, hétero e, sobretudo, católicos ou cristãos, né? E a obra também fala um pouco sobre isso. Acho um ponto importante. Isso é tudo. Esse foi mais um episódio da temporada Resenha Relâmpago, resenha literária em poucos minutos. E se você quiser saber mais e trocar uma ideia, estamos em alguns canais. No Twitter, com Miss Espinosa, no Facebook, com Vanessa Espinosa e no Instagram, com vanessaespinosa.ufrn. Tchau!